Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma atividade daqui a instantes, atividade doutrinária desta noite. Agradecemos ao Reginaldo pelo momento de harmonização, de música, de arte espírita, em que pudemos receber e sensibilizar a nossa alma através da arte, através da música espírita. Então, nosso agradecimento ao Reginaldo. Então, vamos aguardar mais alguns instantes para iniciarmos a nossa atividade da noite de hoje. Então vamos iniciar dando boa noite àqueles que estão chegando, sejam todos bem-vindos. É mais uma atividade do SEAC, do Centro Espírita Allan Kardec, em que nos unimos para refletirmos em torno da doutrina espírita, unimos nossos corações para, através dessas reflexões, podermos alcançar a renovação, o esclarecimento, da mesma forma que consolamos através da doutrina espírita. Então sejam todos sempre bem-vindos, mesmo que nesse espaço virtual, mas que é envolvido de muito carinho por todos os trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec. Nós vamos fazer uma leitura inicial do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier. Capítulo 62, Devagar, mas sempre. Trazendo um versículo da segunda carta aos Coríntios, de Paulo, capítulo 4, versículo 16, em que Paulo diz: mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Comenta então Emmanuel: observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Mas não te esqueças o trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça.
se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvirdes o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedroços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Então vamos aproveitar esse momento para fazermos a nossa prece, para unirmos nossos pensamentos, te buscando, Senhor Jesus, agradecidos por este momento em que reunimos-nos em nosso lar, com o coração e a mente voltada à Tua divina misericórdia. Pela oportunidade de novo contato com a doutrina espírita, de novo contato com os amigos, renovando-nos através dos laços de amizade que nos unem. E no momento em que atravessamos densa névoa que paira sobre a humanidade terrestre, provocando medo e pânico, incerteza em muitas criaturas, te agradecemos pela consciência desperta pela doutrina espírita, pela fé que ilumina os nossos caminhos, pela certeza inabalável da presença de Deus em nossa existência, da Tua divina companhia, Senhor Jesus, na direção das atividades do nosso orbe terrestre. Mas te rogamos que nos ampare, ampare-nos a todos, para que possamos contribuir com a Tua obra, para que aqueles que choram a perda dos entes amados encontrem na esperança, na fé, dias melhores. E assim, Senhor Jesus, envolvidos pela Tua presença, a presença dos benfeitores amigos, trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec, iniciamos a nossa atividade desta noite. Que assim seja. Então é com alegria que damos continuidade a mais uma atividade doutrinária em que buscamos trazer uma reflexão da doutrina espírita, e a proposta de hoje é refletirmos um pouco em torno do sentido da vida. E claro que quando nós buscamos compreender o sentido da vida, nós podemos trazer à reflexão aqueles aspectos que nutriam a nossa alma e que, em virtude da pandemia, nos trazem novas reflexões, nos proporcionam, evidentemente, reflexões mais profundas. Porque é notável quanto este momento particular em que estamos vivenciando, atravessando, e que a bondade divina nos permitiu a cada um de nós essa experiência, nós conseguimos compreender que é um momento singular na nossa existência. É aquele momento em que nós devemos parar por alguns instantes para refletirmos, porque, evidentemente, os nossos valores são convidados à renovação. Os nossos vícios, as nossas paixões, de igual forma, são convidados ao progresso, à transformação moral a que se propõe Allan Kardec
em O Evangelho segundo o Espiritismo, porque é necessário que, diante desse quadro que estamos vivenciando, possamos extrair dele as melhores lições, compreendermos o sentido da vida, o sentido da nossa existência. E quando nós assim buscamos compreender, evidentemente nós precisamos entender o sentido da vida na proposta de direção. E cada um de nós deve então refletir qual direção conduzimos o barco da nossa existência, já que consideramos nessa proposta o sentido como direção. As nossas ações, os nossos atos, os nossos pensamentos, a nossa fala, estão nos levando a qual direção? Qual caminho estamos trilhando com essas nossas ações? Essa é a primeira reflexão que devemos fazer. O sentido da vida no sentido de direção. E refletirmos, uma vez que a doutrina espírita nos amplia o horizonte do conhecimento, nos permitindo compreender a anterioridade da vida e a continuidade através do momento da desencarnação, da morte, em que nós continuamos a existência, portanto, alargando os horizontes da nossa existência, nós devemos ter a consciência de qual objetivo buscamos alcançar. E quando nós estabelecemos objetivos, evidentemente, buscamos estabelecer objetivos muitos a longo prazo. E neste momento devemos verificar se esses objetivos serão alcançados na direção que estamos dando à nossa vida, no sentido que estamos dando à nossa vida. E a par disso poderemos compreender se o sentido que estamos dando à nossa vida nos permitirá então alcançar aquele objetivo, aquela meta. E evidentemente que nós podemos buscar então compreender o sentido da vida no sentido de significado, quando nós buscamos qual significado nós damos à nossa existência. Evidentemente, uma nova reflexão deve ser feita. Como eu significo a minha existência, a minha vida? Qual a importância que eu, ao significar a minha vida, estou demandando ao meu tempo, às minhas ações, aos meus pensamentos e aos meus sentimentos? Portanto, nós podemos compreender o sentido da vida como direção, mas podemos compreender o sentido da vida como significado. O significado que nós, evidentemente, damos à vida e, por consequência, aos acontecimentos da vida. E nós, então, vamos ampliar um pouco as nossas reflexões no sentido de compreendermos, quando nós buscamos o sentido da vida, na direção e no significado que nós damos à vida, nós refletirmos a qual vida nos referimos. Porque, evidentemente, nós podemos, de certa forma, direcionarmos a nossa vida ou significarmos a nossa vida limitado pela matéria. Nós buscarmos compreendermos a vida exatamente como esse sentido restrito entre o berço e o túmulo. A vida material, aos bens materiais, ou nós podemos estar direcionando a nossa vida, ou ressignificando, ou significando a nossa existência através dessa proposta transcendental, ou seja, o nosso olhar de espiritualização da nossa existência. E, evidentemente, nessa proposta, nossa reflexão muda os seus parâmetros. Nós passamos a significar a nossa existência na condição de espíritos imortais, de forma que a imortalidade da alma vai nos dar uma direção
e um significado todo peculiar, todo especial a esse modo de observar a vida. De igual forma, quando nós compreendemos a vida material como a essência da nossa existência, nós vamos dar sentido ou direção, sentido na proposta de significado à vida material. E nós vamos perceber que nós efetivamente vamos dar talvez direções diferentes, diversas para a nossa existência. Portanto, quando nós paramos para pensar o sentido da vida, e evidentemente nós vamos encontrar uma proposta muito mais profunda, muito mais complexa, para compreender e aprender todo o significado e o sentido da nossa existência. Por mais que intelectualmente nós dilatamos os horizontes do conhecimento, nós vamos ter uma proposta muito íntima, muito particular de cada um de nós, de compreendermos o significado, a direção que nós estamos dando à nossa vida. Nós vamos pegar o livro Porquê da Vida, de Leon Denis. Leon Denis, esse grande filósofo do Espiritismo, que muito contribuiu com a obra da doutrina espírita, muito contribuiu com a dilatação, com a ampliação do pensamento do codificador Allan Kardec. Ele vai nos trazer no capítulo 5 uma proposta também de reflexão em torno do porquê da vida. E ele vai nos dizer então: a imensa maioria dos seus membros da humanidade caminha através da vida como no meio de uma noite escura, ignorando-se a si mesma, nada sabendo do fim real da existência. Ou seja, quando nós observamos hoje o cenário que nos encontramos, imersos numa pandemia, num momento em que alastra-se por toda a humanidade a presença de um vírus, acometendo-nos de doença, que traz um nível de letalidade que preocupa a grande ou a imensa maioria da humanidade, nós nos detemos nessa reflexão de Leon Denis. A imensa maioria dos membros da humanidade caminha através da vida como no meio de uma noite escura, ignorando-se a si mesma, nada sabendo do fim real da existência. Ou seja, a imensa maioria da humanidade não sabe o sentido da vida no sentido de direção ou de significado que está dando à própria existência. E ele continua então: para discernir o porquê da vida, para perceber a lei suprema que rege as almas e os mundos, é necessário saber libertar-se das influências grosseiras, desligar-se das preocupações de ordem material, de todas as coisas passageiras e mutáveis que encobrem nosso espírito, obscurecem nosso espírito, obscurecem nossas apreciações. Portanto, essa proposta de Leon Denis, quando ele nos diz que para discernir o porquê da vida, o porquê, o significado da nossa existência, é necessário nós nos libertarmos das influências grosseiras, desligarmos das preocupações de ordem material, das coisas passageiras, mutáveis, que encobrem o nosso espírito, obscurecem nosso espírito, obscurecem nossas apreciações. E neste momento, de uma forma muito peculiar e particular, nós percebemos de forma mais presente a impermanência da vida. Nós somos convidados, como humanidade terrestre, a pararmos, a avaliarmos as nossas ações, quando nós vamos verificar que, de forma cíclica, a humanidade atravessa por problemas pandêmicos, por grandes epidemias. Não foi diferente ao tempo do codificador Allan Kardec, como ele mesmo retrata na Revista Espírita, quando experimentava-se lá um momento em que a cólera se alastrava, convidando também ao seu tempo as reflexões. E nós, ao nosso tempo, quando se debatia muito uma sociedade fluida,
de relações passageiras e fugidias, quando nós sequer olhávamos e conseguíamos estabelecer contato e relações mais profundas, quando as redes sociais nos afastavam, não obstante estávamos tão próximos, nós devemos perceber esse momento como crucial. Se nós nos debatíamos, como os estudiosos falavam, quando nós alegávamos que estávamos numa correria em busca de coisa alguma, nós, de certa forma, agora estamos convidados a um espaço maior de tempo. A quarentena nos convida a avaliarmos o tempo. Nós temos tempo agora, uns mais, outros menos, mas nós somos convidados a uma reflexão a respeito do próprio tempo. Há uma grande mudança de paradigmas para nós. O que estamos fazendo com o nosso tempo? E nós podemos ter a certeza de que esse momento é um momento de transformação da humanidade. Somos convidados a isso, a melhor, a renovação. Somos convidados, como nos diz Leon Denis, a libertarmos-nos das influências grosseiras, a desligarmos das preocupações de ordem material. E aí o grande impacto que a pandemia nos traz, outro grande impacto, nos colocarmos com o tempo e sabermos como lidarmos com o tempo, como avaliarmos o tempo, e outro, as preocupações de ordem material. Talvez uma outra grande proposta de reflexão em torno do consumismo, de como nós estabelecemos as nossas relações com os bens materiais, sendo nesse momento convidados, muitos de nós, a estabelecer uma ligação direta com aquilo que é necessário, com aquilo que é essencial. Ou seja, nós nos desligarmos das preocupações de ordem material. E isso nos permite, na proposta de Leon Denis, nós discernirmos um pouco mais sobre o porquê da vida. Reavaliarmos o sentido, a direção que estávamos caminhando, o significado que estávamos dando à nossa própria existência, agora com tempo, com novos paradigmas em relação ao trabalho, em relação aos métodos e aos processos de aprendizagem. E nós sentimos isso, seja na escola, na universidade, seja nos grupos de estudo dentro das instituições espíritas, seja na forma de divulgação da doutrina espírita pelo meio virtual, ou seja, nós estamos aprendendo a avaliarmos o nosso próprio tempo. Um tempo maior para alguns de dedicação à família, um tempo maior de convívio com o próprio parceiro, muitas vezes um desconhecido que habitava o lar junto conosco e que a pandemia agora nos coloca um pouco mais juntos para vermos e avaliarmos a necessidade de ajustes, de reajustes, de convívio, de convivência, de sonhos, de planos, ou seja, uma reflexão extremamente profunda. O consumismo, quando impacta a vida e a sociedade, e que empurrou, de certa forma, a protestos para que o comércio abrisse, e nós observamos de forma estarrecida as filas se formando, as aglomerações se formando neste ou naquele centro comercial, e nós percebemos que devemos refletir as formas de consumo, porque as notícias nos chegam de como a Terra respira na sua manifestação ecológica, os níveis de poluição diminuindo, os animais tendo maior espaço, ou seja, o impacto da nossa ação no meio ambiente, em decorrência do nosso consumismo desatinado,
Ou seja, estávamos numa correria, numa dinâmica de relações fluidas, de apego ao consumo, e de repente nós temos um momento de parada, de reflexão, para compreendermos a direção, o significado que estamos dando à nossa existência. Avaliarmos o tempo, avaliarmos as nossas relações sociais. E nós então temos essa proposta de Leon Denis quanto às preocupações de ordem material, aquilo que é impermanente, impacta, obscurecem o nosso espírito, as nossas apreciações. Porque, como falávamos, estávamos envolvidos na correria, na busca de ordem, de algo de ordem material. E temos então agora um momento de avaliarmos. Não podemos desperdiçar esse momento extraordinário da história da humanidade, que, como falávamos, ocorreram outras vezes, mas que agora é o momento de avaliarmos, de observarmos as mudanças, os grandes fenômenos que podemos, aqueles que somos de uma geração que observa os últimos 20 anos de forma mais consciente, as grandes tsunamis que arrebanharam numa grande catástrofe, num processo de desencarnação coletiva, algo em torno de 250, 300 mil existências, algo muito próximo do que experimentamos agora. Quando nós observávamos conflitos bélicos ceifando vidas, quando nós observávamos grandes processos de imigrações e emigrações de países envolvidos em grandes catástrofes humanitárias, quando nós ouvíamos os grandes terremotos, ou seja, fenômenos que nos convidavam a reflexões. Como não nos condoermos com a dor alheia? Como não observarmos uma grande tsunami que ceifa próximo a 300 mil existências e a nossa alma não se condoer? Mas para muitos ainda era algo distante. Como não observarmos os grandes conflitos bélicos? Como não observarmos os conflitos na África, a grande fome? Observarmos os conflitos na Síria, os processos imigratórios, observarmos uma pequena criança morta à margem de uma praia, num processo desesperado dos seus pais de fuga para experimentar em outro país acolhimento para as suas dores. E nós vamos observar quantas oportunidades temos para que o nosso coração se abra à dor alheia. E muitos nos perguntamos e nos perguntávamos, e daí? Porque é algo distante. Mas nós observamos no processo da pandemia algo que nos envolve, algo que nos aproxima, porque vamos observando várias nações, experimentando as mesmas dores. Vamos observando aqueles muito próximos a nós, na nossa nação, para aqueles que ainda valorizam fronteiras e pátrias e não compreendem o sentido da humanidade universal, nós vamos compreender que a dor está muito próximo, que não são números, que são familiares, que são pais de família, que são mães, que são filhos, que são avós, que são netos. E nós então experimentamos esse grande e profundo processo de dulcificação da nossa alma, ou experimentamos o convite a esse exercício, ao desprendimento das preocupações de ordem material, porque nós passamos a valorizar a vida, o tempo, a saúde, e nós experimentamos na dor alheia a oportunidade de experimentarmos
a piedade. Avaliarmos e pararmos por alguns instantes para avaliarmos a direção da nossa existência, o significado da nossa existência. E Leon Denis, então, continua falando-nos. É elevando-nos pelo pensamento acima dos horizontes da vida, fazendo abstração do tempo e do espaço, pairando de alguma sorte acima das minúcias da existência, que entreveremos a verdade. Ou seja, quando nós nos desprendemos das preocupações materiais, dessas questões que obscurecem as nossas apreciações, quando nós nos elevamos pelo pensamento, mudamos o ponto de vista, nós então começamos a entrever a verdade. E qual verdade seria? Como avaliarmos a nossa existência? Qual o sentido que nós damos à nossa própria existência? Nós vamos compreender então, dentro daquelas grandes questões que cercam o homem, que cercam a criatura, quando nós pensamos que somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que sofremos. E é exatamente nesse propósito que o Espiritismo vem alicerçar a base do nosso pensamento. Vem nos ampliar os horizontes, vem nos tornar seres conscientes, nos permitindo então elevar pelo pensamento, abstraindo-nos das preocupações de ordem material, aproveitando esse momento para avaliarmos as nossas ações. Muito mais do que avaliarmos as nossas ações, o impacto das nossas ações no outro, no próximo. Avaliarmos o impacto das ações do outro em nosso mundo íntimo, o significado que damos a cada um dos acontecimentos que nos chega. E nós então conseguimos compreender, dentro da proposta da doutrina espírita, dentro daquilo que os Espíritos dizem ao codificador, na questão 115 do Livro dos Espíritos, por exemplo, que somos todos criados simples e ignorantes. Todos somos criados simples e ignorantes. E nós temos então um grande processo, aquele processo inserido na questão 132, quando o codificador pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Ou seja, por que estamos todos encarnando, experimentando a matéria? E nós vamos compreender na resposta a sublime proposta de Deus, do Criador, a todos nós, suas criaturas, seus filhos, que nada mais é do que o processo de aperfeiçoamento. Estamos encarnados para o aperfeiçoamento. Dizem os Espíritos, nos colocar em condições de sermos co-criadores na obra da criação. Ou seja, nós temos uma sublime proposta existencial. Ou seja, nós temos a proposta do aperfeiçoamento, da perfeição relativa. E então, o codificador, um pouco à frente, na questão 167, pergunta, então, qual o fim objetivado com a reencarnação? E os Espíritos são pontuais ao nos dizer: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Ou seja, nós então compreendemos, quando os Espíritos alargam o nosso horizonte do pensamento, nos tornando seres conscientes de que, na nossa condição de simples e ignorantes, com o propósito divino da perfeição relativa, nós fomos nos equivocando. Em determinados momentos de existências passadas, nós nos equivocamos, avaliamos mal as nossas ações, de forma deliberada ou não, nós erramos, nós prejudicamos, nós promovemos muitas vezes a derrocada de alguém, de um ser querido, e isso foi, de certa forma, comprometendo a nossa existência, nos convidando naquele processo
no mecanismo da justiça divina, ao arrependimento, à expiação e ao processo reparatório. Portanto, quando nós buscamos o sentido da existência, nós devemos ter em mente que, não obstante, nós temos um objetivo muito bem delineado, e esse objetivo agora é claro a todos nós, através da doutrina espírita. Esse objetivo é o aperfeiçoamento. Ou seja, a direção da nossa existência é no sentido da perfeição, é no sentido da perfeição relativa. O significado que nós damos à nossa existência é exatamente de valorizarmos cada instante que temos para alcançarmos esse objetivo. Ou seja, nós avaliarmos que, não obstante tenhamos um objetivo muito claro, muito acertado para cada um de nós, nós também significamos a nossa existência através desse processo que nos alcança, através da reparação, do reajustamento, da expiação. Ou seja, não obstante nós tenhamos como objetivo o aperfeiçoamento, a vida nos traz lições. Lições que nos convidam à expiação, ou seja, a determinadas experiências inevitáveis e inadiáveis, e há também processos de provações, ou seja, aqueles processos que nós escolhemos, que nós planejamos e que nós assumimos o compromisso de superá-los. Ou seja, nós temos essa proposta de aperfeiçoamento e, no decorrer da nossa existência, a vida nos apresenta lições. Ou seja, a vida nos traz como num grande roteiro as experiências que nos aprimoram, que nos promovem o reajustamento, a reparação. Portanto, cada existência, cada um de nós tem uma finalidade superior nessa existência. Nós temos um fim nobre, valioso, que não podemos desperdiçar, que temos que aproveitar cada instante para extrair as melhores lições, para compreendermos que a dor nos chega, que o sofrimento nos alcança, que a expiação se apresenta em nosso caminho, mas que nós temos, dentro dessa proposta que a doutrina espírita nos apresenta, os meios necessários para superarmos os desafios, os obstáculos. Ou seja, nós temos, através de ferramentas como a fé, como a esperança, como a resignação, como a ação no bem, como a caridade, essas ferramentas que nos permitem, então, essa grande proposta de alcançarmos o nosso aperfeiçoamento. E nós, então, vamos compreender da proposta da benfeitora Joana de Ângeles no livro Desafios e Soluções, quando ela nos diz, no capítulo 2, nessa belíssima obra da benfeitora espiritual, ela fala: é certo que o espírito renasce onde se lhe torna melhor para o processo da evolução. Como, todavia, ninguém vem à Terra para sofrer, senão para reparar, adquirir novas experiências, desenvolver aptidões, crescer interiormente, todos esses empecilhos que defrontam fazem parte da sua proposta de educação, devendo equipar-se de valores e de discernimento para superá-los. Ou seja, nós precisamos crescer interiormente, desenvolver aptidões, valores, através dessas experiências, dessas oportunidades de crescimento. E ela nos diz: o espírito cresce, renasce, onde se torna melhor para o seu processo evolutivo. Portanto, estamos num momento ideal, estamos inseridos no meio social ideal, na família ideal para a evolução. E ela nos diz, então, transitar da ilusão para a realidade é imperativo para a aquisição da harmonia pessoal, da felicidade íntima.
Ou seja, o que ela se refere à ilusão, transitar da ilusão para a realidade. É esse o nosso processo de atravessarmos da matéria para o espírito, de sairmos da ilusão que é a matéria para a nossa realidade, que é a nossa essência espiritual. Aquela proposta de Leon Denis, nos desapegarmos daquilo que é material, das nossas preocupações materiais, para alcançarmos então a nossa realidade espiritual. E então ela vai nos dizer ainda, quando se resolve mal um problema, ele dá surgimento a outro que lhe é resultado ou retorna mais desafiador. Por isso, somente atitudes corretas, baseadas na honradez e na lealdade, conseguem resolver em definitiva as dificuldades e as ocorrências desagradáveis do percurso. Ou seja, quando nós buscamos dentro dos problemas, das lições que a vida nos apresenta, a fuga, ou seja, nós mal resolvemos um problema ou resolvemos mal um problema, ele surge novamente, ou seja, mais desafiador, para que as nossas ações sejam corretas, para que nós tenhamos honradez, sensatez, lealdade, honestidade, para atravessarmos esses momentos, para deixarmos e buscarmos subterfúgios, atalhos, para deixarmos e buscar na deslealdade, na corrupção, e a fala inicial de Paulo de Tarso vem nos auxiliar nessa compreensão. Quantas vezes nós fugimos das nossas responsabilidades? E então o problema retorna, a dificuldade retorna, e nós então somos novamente convidados a um processo de reflexão. Tal qual agora, coletivamente, diante da pandemia, o que estamos fazendo, quais são as reflexões que nós estamos alcançando. E nós vamos então compreender na proposta da Joana de Ângeles, quando nós buscamos que o sentido da vida é a felicidade, quando o sentido da vida é a plenitude, e de certa forma também o é, porque o aperfeiçoamento, ele nos planifica, ele nos traz esse processo de felicidade íntima, porque nós estamos ressignificando a nossa existência. A benfeitora nos traz ainda o ato de aprender a amar tudo quanto se faz, a realizar bem tudo quanto se gosta, a repartir todas as alegrias e esperanças da vida em triunfo, dá significado pleno ao ser existencial. E ela vai dizer então, a felicidade real independe daquilo que se tem, mas é resultado daquilo que se é. Portanto, uma vez mais, nós, refletindo o sentido da vida, quando nós estabelecemos um objetivo, numa conquista material, nós estaremos experimentando essa soma de dor, de incompreensão, de frustração, de vazio existencial, porque o que planifica a alma não é material. E de repente vem uma pandemia e nós então nos frustramos, experimentamos vazio existencial, porque o que é material foi deteriorado. Ou seja, tudo aquilo que eu tinha como objetivo existencial, tendo como base a matéria, nós nos perdemos a real avaliação do nosso propósito existencial, perdemos o sentido, a direção e perdemos também o significado da existência. E nós então experimentamos frustração. Por isso a benfeitora vem nos dizer, a felicidade real independe do que se tem, é resultado do que se é. Ou seja, como nós significamos a nossa existência? Quais os nossos valores? Será que nós estamos valorizando mais o que temos materialmente ou o que nós somos como espírito imortal, como um conjunto de virtudes? O que conduz a nossa existência? O que está nos direcionando? Será o nosso ego atormentado, egóico, ou será o nosso ser superior,
o self na proposta da benfeitora espiritual? Será que os nossos objetivos existenciais, será que o significado da nossa existência é um significado material ou será que é um significado espiritual, pleno de felicidade? Portanto, nós vamos verificar que aquelas reflexões iniciais impactam a avaliação da nossa existência. Por isso a proposta de Leon Denis, para que através do pensamento possamos pairar sobre nós mesmos, desprendidos das preocupações materiais, e nós avaliarmos exatamente o que somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. E o que estamos fazendo aqui neste momento nos permitirá trilhar qual caminho? O caminho da felicidade, daquilo que se é, ou o caminho do tormento, daquilo que se tem e daquilo que se busca ter mais e mais? E talvez nessa proposta que falávamos inicialmente, quando nós somos convidados a uma reflexão através de um processo pandêmico que alcança toda a humanidade, nós devemos refletir quais os caminhos estamos trilhando. Qual o sentido que nós estamos imprimindo à nossa existência? Será que a correria que estávamos habituados, quando estávamos servindo a Mamon, ou seja, ao dinheiro, muitas vezes as necessidades supérfluas de uma existência, e nós, de certa forma, fomos convidados a frear a nossa existência, a parar tudo. E nesse movimento, muitas perdas foram obtidas, muitos experimentaram o desapego compulsório da matéria, da materialidade, do dinheiro, e nós então somos convidados a conviver com o necessário, e nós então vamos perceber que nós podemos ressignificar a nossa existência. E então nós vamos perceber que a existência é um convite à felicidade, é um convite da divindade ao progresso, ao aperfeiçoamento. E evidentemente que os bens materiais nos alcançam no sentido de nos permitir movimentarmos no mundo sem servirmos e sem sermos escravos à matéria, sem sermos movidos pela ganância, sem sermos movidos pela deslealdade, pela corrupção. E nós então somos convidados a observar a nossa existência agora sob um novo prisma. Acreditarmos que tudo será como era antes é uma grande ilusão. É uma proposta que estaremos nos debatendo sobre algo que talvez demore um tempo para compreendermos que ficou no passado. Nós devemos dizer que estaremos alcançando individualmente uma nova realidade. Nós redefinimos diretrizes, direções existenciais, objetivos, estabelecemos novos objetivos, ressignificamos a nossa própria existência. E agora nós temos uma nova proposta, uma nova realidade, que se dará quando nós retomarmos de forma plena a nossa atividade. Nós efetivamente daremos muito maior significado ao convívio social. Nós compreenderemos a amizade como algo planificador da alma. Quantos abraços momentaneamente estão interrompidos? Quantos gestos de afeto? E nós vamos compreender a grande proposta coletiva, a solidariedade, a fraternidade universal. Uma vez mais, como falamos, tivemos vários momentos, estamos inseridos em um novo momento, em que nós compreenderemos que a solidariedade
significa o impacto das minhas ações no outro. Nunca podemos, em outro momento, podemos perceber, pelo menos na nossa existência, o ressignificado da interdependência da vida em sociedade, dita pelos Espíritos no Livro dos Espíritos. Nós vamos compreender que essa nossa interdependência se traduz na solidariedade. A minha ação, de forma desatinada, pode afetar a vida do meu vizinho, do meu familiar. Se eu me descuidar nos cuidados que nos trazem as grandes organizações, a grande Organização Mundial de Saúde, nós estaremos impactando a saúde, quiçá promovendo a desencarnação de alguém que nós tanto amamos. E nós então ressignificamos a interdependência, a solidariedade. E evidentemente nós compreendemos a importância das nossas ações, a importância de compreendermos a dor do próximo, compreendermos que a dor do próximo é a nossa dor também, que diante desse quadro nós avaliarmos que os bens materiais têm uma relatividade muito mais escancarada. As pessoas estão desencarnando, muitas delas porque não conseguem aquilo que não tem preço, que é o próprio ar. Ou seja, ressignificando a importância que nós dávamos, muitos, maior do que devida, às conquistas materiais, aos bens materiais, a uma vida pautada por objetivos estritamente materiais. E as pessoas estão agora sendo convidadas a essa reflexão, por mais que tenhamos a maior quantia, a maior soma monetária, se o vírus nos conduzir num quadro grave, desencarnaremos sem conseguirmos alcançar aquilo que não tem preço, que é o próprio ar que respiramos, que muitas vezes não valorizamos, esse ato de respirar, de experimentarmos a vida que nos preenche os pulmões, que nos preenche o corpo material. Ou seja, nós conseguimos ressignificar as nossas ações e percebermos a valiosa oportunidade que temos de estarmos vivos, de despertarmos a cada manhã para alcançarmos o aperfeiçoamento, de sermos co-criadores com Deus, de sermos então essa grande proposta de sermos aqueles que estamos em sociedade, auxiliando, cooperando nesse processo de solidariedade, muito maior de solidariedade e de fraternidade. De lembrarmos hoje, e falávamos aqui há pouco mais de um mês, da nossa solidariedade a 35 mil famílias daqueles que perderam a vida, a existência. E de forma assustadora, hoje falamos em aproximadamente 250 mil pessoas. Não há como sermos as mesmas pessoas. Não podemos perguntar ou questionar, e daí qual a nossa relação com a dor alheia, sem nos afastarmos do Evangelho de Jesus, que nos convida à compaixão. Quando Jesus vê a viúva de Naim trazendo o corpo do seu filho, narra o Evangelho que Jesus é tomado de profunda compaixão. E nós pensamos, qual deve ser o nosso sentimento? Senão o de profunda compaixão. E Leon Denis então caminha dizendo, que fizeste da vida? E ele responde, lutei, sofri, amei, ensinei o bem, a verdade, a justiça, dei a meus irmãos o exemplo da correção, da doçura.
aliviei os que sofriam, consolei os que choravam. Eis o que diz Leon Denis, o que fez da vida. E nós então podemos responder de igual forma. Lutamos, sofremos, amamos. Mas ensinamos o bem, ensinamos a verdade, o senso de justiça. Fomos exemplo de correção, de doçura. Aliviamos os que sofriam, auxiliamos, consolamos os que choravam. E nós vamos compreender a sublimidade da nossa existência, a grandiosa oportunidade que temos, inseridos nesse momento histórico da humanidade, que marcará de forma indelével uma geração. O grande convite que temos de mais uma vez ressignificarmos a nossa existência, de avaliarmos se Jesus, na sua dimensão espiritual, pôde experimentar a dor de uma mãe que conduziu o seu filho. Qual não deve ser o nosso comportamento? Qual não deve ser o nosso sentimento de compaixão, de compreensão da brevidade da vida, quando Jesus diz que havia um homem que ceifava e colhia nas suas propriedades e que enchia os silos, ou seja, que estava ali no processo de ganância, que estava ali num processo de objetivo extremamente material, porque ao adormecer de Jesus, o homem dizia para si mesmo: construirei novos silos, ou seja, no movimento egóico de angariar mais bens materiais desnecessários, na ganância, no egoísmo, no orgulho, na vaidade humana. E ele dizia então que poderia gozar de forma regalada a vida. E diz então Jesus: mal sabe o homem que nesta noite Deus pedirá a sua alma. A brevidade, a impermanência da vida física, nos propondo compreender o sentido da existência, valorizarmos cada instante que temos da nossa existência, de estabelecermos a direção adequada, de estabelecermos esse objetivo nobre de progresso, de evolução, de sermos melhores hoje do que fomos ontem, de compreendermos que no momento que desencarnarmos, que na fala de Jesus a nossa alma for convidada ao retorno à pátria espiritual, compreendermos sem revolta esse momento, de compreendermos que lutamos, sofremos, amamos, mas que não desperdiçamos a oportunidade de ensinar, de dar exemplo a todos aqueles que nos cercam, de compreendermos que a vida é muito mais, é além da matéria, é esse momento de valorizarmos as nossas relações, de estreitarmos os nossos laços de amorosidade, de dulcificarmos a nossa alma e de compreendermos que aqueles que sofrem pedem a nossa colaboração, pedem a nossa ação, a caridade, na mais sublime das virtudes, para lenirmos as dores do próximo ao mesmo tempo em que as nossas dores experimentam também o refrigério. Que Jesus possa iluminar a humanidade terrestre, que possamos dar um passo além após a pandemia, no sentido de sermos criaturas renovadas, de estarmos aproveitando esse instante para a nossa transformação moral, de sermos novas pessoas, pessoas mais fraternas, mais solidárias, para buscarmos na sociedade o estabelecimento da justiça
que permite a todos as mesmas oportunidades, as oportunidades do bem, a oportunidade da dignidade, e que possamos avaliarmos todos os dias as nossas ações, de pautarmos as nossas ações na honradez, na correção, e aqueles que nos observem possam seguir os nossos passos, porque nós, que longe de sermos exemplos, somos tão somente aqueles que seguem os passos de Jesus, aquele que nos ilumina a alma, que ilumina a nossa consciência, que estabelece a cada um de nós misericórdia, nos proporciona uma nova oportunidade, a oportunidade de compreendermos o amor ao próximo. E assim Ele nos abençoe, abençoando a cada um de nós que aqui estamos reunidos, que possamos avaliar este momento de forma muito profunda e que as nossas reflexões saiam do campo dos pensamentos e avancem no sentido das ações, da prática do bem. Que Jesus nos abençoe uma vez mais e nos permita serenidade, nos permita paz e nos permita também experimentar amor e fraternidade. Muito obrigado a todos pela companhia, pelo carinho que envolvem o Centro Espírita Allan Kardec nos acompanhando, compreendendo as nossas ações, os nossos cuidados, neste momento que evidentemente é de muita dificuldade para todos nós, para uns de forma mais acentuada, para outros de uma forma não tão acentuada, mas todos nós estamos experimentando neste momento as dores da humanidade. Nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus. Te rogamos, Senhor Jesus, neste momento grave da humanidade, em que experimentamos as dores da transformação moral, em que percebemos tantos irmãos debatendo-se na ignorância, na maldade, na indiferença com a dor alheia. Que possamos nós, Senhor Jesus, tocados pelo Teu Evangelho, tocado pelas Tuas lições, abrirmos o coração à miséria humana, acolhendo a dor do próximo, para, como nos for possível, enxugar lágrimas, estender a mão com alimento, com agasalho. Mas tudo que façamos, possamos refletir o Teu Evangelho de justiça, de amor, de humildade e de caridade, para que não percamos a valiosa oportunidade que temos de crescimento, de aprendizado nessas experiências renovadoras que a misericórdia do Teu augusto coração nos permite experimentar. Sê conosco hoje, Senhor Jesus, na companhia sempre amorosa de benfeitores espirituais. E nos permita retornar ao convívio com os nossos familiares, envolvidos em paz, em amorosidade.
em compreensão, para triunfarmos na sociedade amanhã, solidários, fraternos, e sob a tua paz e o teu amor, nos despedimos, imensamente gratos por este momento. A tua paz seja conosco, hoje e sempre. Então agradecemos aos amigos e que Jesus nos abençoe.